Utilizar a partícula e ou a partícula ni para quando você quer dizer que você vai a algum lugar, que você regressa a algum lugar ou que você vem a algum lugar, não vai fazer muita diferença naquilo que você quer passar para o seu interlocutor, para quem está ouvindo você. Mas é muito importante você saber a diferença entre elas, porque elas farão diferença na nuance daquilo que você quer transmitir. Esta, na verdade, é uma das dúvidas mais frequentes dos alunos que estudam a língua japonesa. Afinal de contas, qual é a partícula que eu utilizo para verbos de deslocamento, para verbos de movimento, como ir, vir ou regressar, por exemplo? É a partícula e ou é a partícula ni? Fique comigo neste vídeo que você vai aprender isso hoje, ok? Olha só, eu tenho aqui bunpo, que é gramática, e também tenho joshi, que são partículas. Hoje nós vamos tratar da partícula e da partícula ni. A partícula e, ela é escrita em romaji, que são letras romanas, com HE, que dentro do grupo de hiragana, dos silabários, nós teríamos ha, hi, hu, he, ho. Porém, quando partícula, nós não falamos com o som de re, e sim e. Como se tivéssemos aqui um circunflexo fechado, tá? E. É assim que você vai pronunciar este silabário como partícula, tá bom? Muito bem. Bom, eu vou colocar alguns verbos aqui para que a gente possa ilustrar isso melhor, tá? Vamos utilizar o verbo iku. Ikimasu. Verbo kuru. Kimasu. Verbo kaeru, que é regressar. Kaerimasu. E o verbo kayo. Deixa eu levantar um pouquinho para eu poder escrever, gente. Kayo e mas. Ok. Kayoimasu. Vou deixar com furigana para facilitar para vocês, tá? Ikimasu. Kimasu. Kaerimasu. Kayoimasu. Bom, nós vamos utilizar aqui a partícula e a partícula ni. Vamos, então, definir alguns lugares para exemplificar isso para vocês, tá? Vamos supor, então, que eu tenho lá gakko. Tanto eu posso ir, ou a criança, enfim, kodomo, né? Temos... Vamos lá, vamos a Tóquio. Vamos a Tóquio. Tóquio, ok. Tóquio. Party, por que não? Party. Vou colocar aqui também Jim e Brasil. Brasil, ok? Deixa eu só colocar aqui o furigana para vocês também. Gakko. Tóquio. Muito bem. Quando eu digo Gakko e ikimasu, ou Tóquio e ikimasu, por exemplo, ou Party e kimasu, ou Brasil e kaerimasu. Kaeru, gente, é um verbo que ele significa regressar, tá? Ou voltar para o seu lugar de origem. Então, Brasil é o seu lugar de origem, assim como a sua casa. Por isso que a gente fala utie kaerimasu e não utie ikimasu. Eu nunca vou, eu vou à casa de um amigo, mas não a minha eu regresso, assim como o meu país. Um japonês ou uma pessoa de uma outra nacionalidade diria Brasil e ikimasu, tá? Irei ao Brasil. Mas você, como brasileiro, você volta, você regressa. Então é kaeru, tá? E o kayo, como jimu ni kayoimasu, ou jimu e kayoimasu, até gakko e kayoimasu, por exemplo. O kayo, para quem entende inglês, é
parecido, né, com to commute, que é você ir e vir a algum lugar, ou seja, frequentar determinado lugar, tá? Mas isso dá uma ideia de algo que é frequente, não que você vai esporadicamente. Então, por exemplo, gym ou escola, né, a academia ou a escola, um lugar que você vai com uma certa frequência, então é kayo, tá bom? Muito bem. Vamos voltar à nossa explicação. Se eu posso utilizar, então, tanto a partícula E quanto a partícula Ni, qual seria a real diferença entre elas? A partícula E, ela vai indicar sempre para você a direção para onde você se desloca, a direção para onde você vai, ok? E a partícula Ni, por sua vez, ela vai indicar o quê? O lugar para onde você vai. Então, quando você me diz Gakko e ikimasu ou Tokyo e ikimasu, eu tenho na minha mente já, eu visualizo o percurso que você irá fazer para se direcionar àquele lugar. Quando você diz Gakko ni ikimasu ou Tokyo ni ikimasu, eu consigo visualizar na minha mente, através desta partícula, o local para onde você vai. Ou seja, a escola e Tóquio, a cidade de Tóquio. Tá legal? Se eu digo, por exemplo, Patie kimasu, é como se eu tivesse fazendo entender, dando a entender que eu estou me referindo ao meu deslocamento, a direcionamento que eu estou, né, a minha direção, para onde eu estou indo. Quando eu digo Pati ni ikimasu, eu estou dizendo o local, a festa em questão para onde eu venho. Quando eu digo, por exemplo, Super, né, Super e ikimasu, eu consigo visualizar o seu deslocamento, tá? A direção para onde você está indo, para o supermercado. Se você diz Super ni ikimasu, eu consigo visualizar o supermercado. Esta é a enorme diferença entre utilizar e ni. Mas percebem que para a pessoa que está ouvindo, não faz muita diferença aquilo que você quer dizer. Ela vai entender que você vai àquele lugar, ou que você regressará ao Brasil, ou que você, enfim, você frequenta a escola ou a academia, independentemente de você querer expressar, digamos assim, né? Que a direção para onde você vai ou o local para onde você vai. Você será entendido, será compreendido, tá bom? Por isso que eu disse que não fará muita diferença você utilizar e ou ni. Vamos lá. Deixa eu ilustrar isso de uma outra forma para vocês entenderem melhor. Então eu disse para vocês aí que você tem a partícula E que indica a direção para onde você vai, certo? Então este trajeto aqui é a partícula E, ok? E aqui, olha, o local, o teu destino é a partícula Ni, simples assim. Então, se eu falo, por exemplo, Shinkansen de Tokyo e ikimasu, eu consigo imaginar esse trajeto, você aqui, ó, no Shinkansen indo para Tóquio, que é a direção para onde você se desloca. Quando você fala Shinkansen de Tokyo ni ikimasu, eu até esqueço do Shinkansen. Eu consigo visualizar a cidade de Tóquio já, porque você me deu essa ideia com a partícula ni, entendeu? É mais ou menos isso. Bom, se você não viu, né, eu fiz um outro vídeo aí falando sobre a partícula D para meios de transporte, como Shinkansen de, Kuruma de, Hikouki de. Mas Hikouki de, Brasil é kaerimasu. Eu consigo imaginar já o trajeto de avião até o Brasil, né? Porque você está me dando esta ideia utilizando a partícula E. Se você falar Hikouki de, Brasil ni kaerimasu, eu consigo já até esquecer do avião e do trajeto. E sim, me dá uma ideia, já consigo visualizar o país, o Brasil, o local para onde você vai. Então, por exemplo, você me pergunta, Jim, mas por que então que eu tenho E e Ni? Por que não pode ser uma coisa só, na verdade? Uma partícula só para os verbos de movimento? Eu vou te fazer a mesma pergunta. Vamos lá. Por que eu tenho, então, em português, ir a algum lugar, ir ao algum lugar ou para algum lugar? Você saberia me explicar isso em português?
Por que você fala eu vou ao banheiro, eu vou ao mercado, eu vou à escola, eu vou aos Estados Unidos? E você fala eu vou para casa, por exemplo. Questione-se no seu próprio idioma. Em português, isso tem uma diferença. Quando eu digo eu vou ao banheiro, eu vou ao mercado, eu vou à escola, me dá a entender que eu não vou permanecer naquele lugar por um longo período. É breve a minha permanência naquele lugar. Quando eu digo eu vou para casa, me dá a entender que eu vou permanecer em casa por um longo período, porque a preposição para me dá essa ideia. Entenderam? É claro que eu não quero que vocês pensem desta forma em japonês, mas eu poderia dizer que a e ao seria um equivalente ao e para seria um equivalente ao ni, né? Então se eu digo vou a Tóquio, Tóquio e ikimasu, eu vou para Tóquio, Tóquio ni ikimasu. Ficou mais claro para você a ideia do porquê que nós temos também partículas diferentes em japonês? É claro que é diferente, por isso eu não quero que você pense assim, tá? Que você decore dessa forma. Eu só estou fazendo para você uma comparação entre o nosso idioma, a existência de formas diferentes de falar no nosso idioma, assim como nós temos também em japonês. Mas em japonês, o e, ele indica a direção, tá? E o ni indica o local. É diferente de ir a ou ir para algum lugar em português. É só para que vocês tenham aí uma base, uma referência, para que vocês entendam a importância e a existência de formas diferentes de falar em idioma, seja ele em português ou em japonês, ok? Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido este uso correto da partícula e a partícula ni para os verbos de deslocamento, os verbos de movimento, e passem a utilizar de forma correta, dando esta ideia exata daquilo que você quer passar para as pessoas com quem você está conversando e se comunicando em japonês. Mas lembrem-se, o uso de e ou o uso de ni para esses verbos não farão muita diferença aí, né, na sua comunicação. A pessoa irá entender aquilo que você quer dizer dentro do contexto geral do diálogo que você está tendo. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam saber desta informação e me ajudar aí a disseminar a língua japonesa pelo mundo para os amantes desse idioma como nós. E a gente se vê em outros vídeos. Já né?